Meu nome é Eli. Tenho 28 anos. Desde que me entendo por gente, eu sempre fui um outro. Nunca fui o queridinho. Nem o favorito. Só o que estava ali. Meu irmão mais novo, o Mason, era o orgulho da família. O menino de ouro. Jogador de futebol, cheio de medalhas. Aluno nota 10, o filhinho perfeito da mamãe e do papai. E eu? Eu era o cara que consertava o carro dele depois que ele batia. Aquele que pagava as multas de estacionamento para que nossos pais não surtassem e cancelassem as férias em Cancún. O cara que inventava desculpa quando ele sumia nas festas de fim de ano. Só para evitar briga. Eles diziam que eu era um bom irmão mais velho. Eu chamava isso de ser invisível, com uma carteira. As coisas eram mais fáceis quando eu morava em outro estado. Depois da faculdade, me mudei para Chicago. Consegui um emprego legal, e fui construindo minha vida aos poucos. Tinha meu cantinho, ganhava direitinho, vivia tranquilo. Mas toda vez que eu voltava para casa, geralmente em aniversário, casamento ou quando minha mãe dizia que estava com saudade, eu virava figurante. Um extra na minha própria família. Tudo girava em torno do Mason. A nova promoção dele. A namorada nova, a corrida beneficente que ele correu no outono passado. Mesmo quando eu contava que fui promovido a analista sênior, mal reagiam. Minha mãe dava um sorriso meio automático. E já mudava de assunto, falando da próxima viagem do Mason para Dubai. Meu pai murmurava que trabalhar com tecnologia não é trabalho de verdade. E mudava de canal pro jogo de futebol. Mesmo assim, eu continuava indo. Não porque achasse que algo ia mudar. Mas porque, no fundo, eu tinha esperança que um dia, talvez, eles me enxergassem. Me valorizassem. Ou pelo menos vissem que eu estava tentando. Todo Natal, eu levava presente. Durante a pandemia, ajudei com parte da hipoteca. As coisas começaram a apertar. Eu mandava dinheiro pro Mason $500 aqui, 300 ali, sempre com aquele papo de só até sexta-feira. E ele sempre mandava uma mensagem de agradecimento que parecia até copiada e colada. Meus pais nunca perguntavam de onde vinha o dinheiro. Eles só assumiam que eu estava bem. Afinal, você não tem família para sustentar, minha mãe falou uma vez. Você pode ajudar seu irmão. Aí veio o aniversário de 60 anos do meu pai. Ia ser um churrasco no quintal. Nada demais, só a família, uns vizinhos e pratos de papel cheios de hambúrguer. Cheguei no fim de semana e passei metade da sexta-feira à noite ajudando minha mãe a pendurar as decorações. Até paguei pelo bolo quando ela viu que o que tinha encomendado era pequeno demais. No sábado, perto do meio-dia, a casa já estava cheia. Mason, como sempre, chegou atrasado no estilo estrela, com um relógio novo no pulso, e a namorada Tessa, que tinha acabado de lançar um canal no YouTube sobre vida minimalista usando uma sandália de $400. Meu pai se iluminou quando viu Mason. Abraçou ele, riu como se fazia séculos que não sorria daquele jeito. Depois olhou para mim, fez um aceno de cabeça e voltou para conversar com o Mason como se eu fosse um vizinho que trouxe um saco de batata. A noite foi passando. A comida rolou, a bebida também. O pessoal se reuniu perto da fogueira, contando histórias e fazendo piadinhas daquele jeito leve. Mas dava para sentir que, por baixo, tinha coisa mal resolvida. Coisas guardadas há anos. Aí aconteceu. Acho que foi o Jake, meu primo, que já tinha bebido demais. Ele me perguntou no que eu estava trabalhando. Contei que estava ajudando a desenvolver um sistema de segurança para uma empresa de logística. E como o sistema estava economizando milhares de dólares por mês. A conversa durou nem um minuto. Mason já entrou falando sobre o negócio que ele tinha fechado na semana passada. Meu pai deu um tapinha nas costas dele e ficou todo sorridente. É disso que eu tô falando, ele disse, todo empolgado. É assim que você realmente faz diferença. Eu ri. Mas não foi de alegria. Foi aquele riso amargo, meio vazio. De quando você percebe que nunca vai conseguir agradar. Acho que eu só sirvo para pagar as contas, né? Brinquei. Meu pai se virou, com um copo na mão, e falou alto. Alto bastante para todo mundo no quintal ouvir.
Você sempre foi um peso para mim, Eli. É seu irmão que importa de verdade. E o mundo continuou igual. Ninguém derrubou a bebida, ninguém ficou chocado. Alguns até riram sem graça. Minha mãe tentou fazer ele calar a boca, mas já era tarde. Meu estômago revirou. Não porque eu estivesse surpreso. Mas porque, pela primeira vez, ele falou isso em voz alta. Eu não fiz cena. Não gritei, não joguei bebida na cara de ninguém. Nem saí batendo porta como em filme. Só fiquei ali parado por um instante, balancei a cabeça devagar. Entrei, peguei minha mala, reservei uma passagem cedo para voltar para Chicago. E fui embora. Sem bilhete, sem tchau, só silêncio. Os dias depois foram estranhamente calmos. Nada de mensagens, nada de ligações. Nenhum como você tá, fingido. Como se todo mundo tivesse decidido fingir que tava tudo normal. Voltei pro trabalho, foquei em mim mesmo. E cancelei a transferência automática que mandava grana pro Mason. Era só até ele se estabilizar. Cancelei o plano de celular da família. Aquele que ainda pagava até os dados que o Mason usava na academia. Saí do Netflix que todo mundo tava usando. E fui sumindo das finanças deles, devagar. Uma assinatura de cada vez. 3 semanas se passaram. Aí, numa noite, enquanto eu preparava o jantar, meu celular vibrou. Era o Mason. Mensagem curta e irritada. Por que você parou de me mandar dinheiro? Fiquei olhando para a tela por um tempo. Aí comecei a digitar. Eu não queria desperdiçar minhas palavras com alguém que já tinha tudo o que realmente importa. Nunca digitei uma resposta tão rápido na vida. Depois disso, a coisa ficou interessante. Minha mãe me ligou alguns dias depois. Não atendi. Aí começou a enxurrada de mensagens. Primeiro preocupada, depois se fazendo de vítima. E por fim, com raiva. Você tá sendo imaturo. Somos uma família. O Mason precisa de você agora. Eu ignorei tudo. Não era por maldade. É que eu já tinha chegado no meu limite. O que eu não esperava era que tudo fosse desmoronar tão rápido sem mim por perto. Aos poucos, começaram a aparecer sinais sutis. De que aquele andaime que eu vinha segurando por anos. Bem quieto, sem ninguém ver. Tava começando a desabar. O primeiro telefonema foi da tia Linda. Ela nunca tomou partido de ninguém. Sempre na dela, com aquele jeitinho neutro. Dando de ombros e fazendo cara de não é comigo. Mas dessa vez foi diferente. Eli, ela disse, depois que minha caixa postal pegou a primeira ligação e ela tentou de novo na hora. Sua mãe tá chorando. Diz que o Mason tá devendo aluguel. E que ela e seu pai estão usando a poupança para ajudar. O que tá acontecendo? Não respondi na hora. Fiquei sentado, encarando a parede. Como se ela fosse me dar permissão para, finalmente, dizer o que eu engoli por tantos anos. Parei de ajudar, falei, direto. Acho que isso só mostra que o dinheiro nunca foi do Mason para começo de conversa. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Você sabe como eles são. Só enxergam as consequências quando já estão atolados até o pescoço. Talvez essa seja a única forma deles aprenderem. Eu só respondi talvez e desliguei. Depois disso, as coisas pioraram. Ou melhoraram. Depende do ponto de vista. Aparentemente, sem os $500 que eu mandava pro Mason a cada 2 semanas. Ele ficou 2 meses sem pagar o aluguel. As contas do cartão de crédito do Mason começaram a se acumular. A Tessa que achava que ia trabalhar duro era fazer as próprias thumbnails. Terminou com ele assim que o Vemo dele parou de funcionar. Ela até postou um vídeo todo dramático chamado Deixando um relacionamento tóxico, minha verdade. E o vídeo teve mais visualizações que todo o resto do canal dela junto. A ironia. Nem passou batida pra mim. Mas aí veio a parte que ninguém esperava. As finanças dos meus pais começaram a desmoronar. Quando eu era mais novo, meu pai vivia se gabando de como
Homem de verdade lida com o dinheiro sem ficar reclamando. O que ele nunca contou é que esse controle todo vinha com uma ajudinha, bem discreta. Tipo os $800 que eu dava todo Natal para consertar coisas da casa. Ou aquele empréstimo que eu paguei no nome dele, em silêncio. Depois de um negócio furado que ele tentou 5 anos atrás. Porque, como minha mãe dizia, ele não pode passar vergonha. Mas agora, sem eu por trás segurando as pontas, as coisas começaram a desandar. A internet deles foi cortada. Mamãe teve que cancelar o clube do livro. Porque não dava mais para receber ninguém em casa. O caminhão do papai foi levado. Parece que ele estava abrindo crédito no nome do Mason. E ninguém quis admitir, até os cobradores começarem a ligar para ele. A parte que mais doeu? Ninguém veio falar comigo diretamente. Foram na casa da tia Linda, no primo Jake. Até um amigo meu do ensino médio que ainda mora por lá. Acho que acharam que outra pessoa podia vir falar comigo. Me deram um puxão de orelha. Teve até um que tentou me jogar em direta, no LinkedIn. Sim. No LinkedIn. A gota d'água foi o e-mail da minha mãe. Assunto: volte pra casa. Foi curto, mas cada frase parecia ter saído de um manual chamado Como Manipular Sem Precisar Pedir Desculpas. Seu pai não tá bem. O Mason tá fazendo o melhor que pode. Eu sei que você tá magoado, mas essa família precisa de você. Sempre precisou. Por favor, pensa no que realmente importa. Li essa mensagem umas 5 vezes. Abri um rascunho, comecei a escrever uma resposta, e apaguei. Porque, sinceramente, o que eu devia responder? Passei a vida inteira pensando no que importava 28 anos nisso. E, pelo visto, eu nunca fui o que importava. Tipo quando, nos meus aniversários, meu pai ficava elogiando o Mason, dizendo como ele tinha potencial. Enquanto eu tava na cozinha lavando a louça. Ou quando me formei na faculdade. Eles me mandaram um cartão, só isso. Mas, quando o Mason terminou o ensino médio, alugaram um barco. Então, deixei o silêncio falar por mim. Não respondi. E pela primeira vez, acho que eles realmente sentiram o que é me sentir faltar. Não o eu que eles meio que escutavam no jantar. Não o eu que pagava a dívida por trás das cortinas. Mas o eu de verdade aquele que eles só notavam quando já não estava mais lá. E esse silêncio ficou alto. A tia Linda mandou mensagem de novo. Você precisa ver isso, ela escreveu. Aí veio uma captura de tela de um post da minha mãe no Facebook. Era uma foto dela com meu pai, sentados numa varanda que, com certeza, não era da casa deles. Provavelmente emprestaram um lugar só para tirar a foto. Na legenda, ela escreveu: família não é sobre dinheiro. É sobre amor. Algumas pessoas esquecem disso quando vão embora. Os comentários cheios de gente apoiando. Pessoas que só sabiam metade, ou nem isso, da história. Mandando coraçãozinho e falando vocês são pais tão fortes. Eu? Nem comentei. Nem dei like. Só fiquei olhando para aquilo, sentindo algo que nem sei nomear. Não era raiva. Nem tristeza. Era uma clareza fria, do tipo que vem quando você finalmente enxerga tudo. Nada daquilo era novo. A única diferença é que, dessa vez, eu não escondi mais. Mas aí, veio algo que ninguém esperava. 2 semanas depois daquele post no Facebook. Chegou uma carta. Não foi e-mail. Não foi mensagem no celular. Foi uma carta de verdade. Um envelope de verdade. Tinta azul. Meu nome escrito naquela letra cursiva apertadinha que minha mãe usava quando queria parecer chique ou formal. O envelope foi encaminhado do meu endereço antigo mesmo da época da faculdade. Abri devagar, já esperando mais uma viagem emocional, uma culpa disfarçada, um pedido cheio de indiretas. Mas o que encontrei foi diferente. Estranho até. Lá dentro tinha um bilhete escrito à mão, ocupando quase uma página. Dava para ver umas manchas de lágrima no canto.
E uma marquinha de xícara com café perto do fim da folha, tipo quando você derrama um pouco e tenta continuar mesmo assim. Não era um pedido de desculpas. Claro que não. Mas era alguma outra coisa. Eli, eu sei que você provavelmente nem vai ler isso. E se ler, vai achar que tô só arrumando desculpa. Talvez esteja. Talvez eu mereça o silêncio. Mas eu preciso explicar uma coisa. Seu pai não tá bem. Ele não contou pra ninguém. Mas o médico disse que é o coração. Ele tá com medo. Por isso ele tá mais bravo, mais duro. Por isso ele disse aquelas coisas. O Mason também não tá legal. Ele não é tão forte quanto parece. Na verdade, nunca foi. Você sempre foi o firme. O que a gente podia contar. Não porque a gente não te amasse. Mas porque você aguentava as coisas. Você era estável, confiável. Talvez isso não tenha sido justo. Talvez a gente tenha se apoiado demais em você. Mas Eli, famílias erram. E agora, a gente tá caindo aos pedaços. A gente precisa de você. Por favor, volta pra casa. Era pra essa carta ter mexido comigo. Era pra ter despertado aquele sentimento de culpa antiga que eu carregava como uma segunda pele. Mas não aconteceu. Em vez disso, eu só me senti cansado. Mas não aquele cansaço que passa dormindo uma noite bem dormida. Era outro tipo. Um cansaço que fica lá no fundo, gravado nos ossos. Aquele que vem de carregar o peso de tudo por tempo demais. Mesmo assim, uma parte de mim ainda se perguntava. E se for verdade? Sobre meu pai? Sobre o Mason? Sobre tudo que eles escondiam atrás das expectativas que tinham de mim? Então, fiz uma coisa que não fazia muito tempo. Eu procurei saber. Não liguei. Não perguntei. Pesquisei. Achei o LinkedIn do Mason. Ainda dizia consultor freelancer. Nenhuma atividade fazia 6 meses. A empresa onde ele trabalhava tinha tirado o nome dele da página da equipe, discretamente. Fui além. Olhei os registros públicos. Ele já tinha sido despejado 2 vezes. Depois fui atrás da casa dos meus pais. Estava listada como pré-execução hipotecária, ou seja, quase sendo tomada pelo banco. E aí tudo fez sentido. A carta, o correio, os parentes aparecendo do nada depois de anos de silêncio. Eles não estavam me procurando porque sentiam minha falta. Estavam me procurando porque o banco tinha finalmente cortado o fio. Mas aqui vai a parte que eles não sabiam. Eles não faziam ideia do que eu tinha feito uma semana depois daquele churrasco no quintal. Enquanto eles ainda passavam salada de batata e falavam do novo projeto do Mason. Eu comecei a olhar anúncios de imóveis. Ali mesmo, no bairro deles. No quarteirão deles. E comprei uma casa. Não para morar. Não para alugar. Só para ter. Ficava 2 casas abaixo da deles. Precisava de reforma, telhado novo, conserto na fundação. Paguei à vista. E comecei a reforma por meio de uma holding, tudo bem escondido, sem nenhuma ligação direta comigo. Troquei a caixa de correio, deixei um caminhão velho parado na garagem só para parecer abandonada. Eles nunca notaram. Mas iam notar logo. Porque enquanto eles tentavam entender por que o banco não estava mais dando prazo. Porque as contas só aumentavam. Porque o Mason parecia estar sem rede de apoio. Outra coisa estava silenciosamente entrando no lugar. E tudo chegou ao ponto máximo numa quarta-feira chuvosa. Eu estava em casa, trabalhando. Quando recebi a ligação. Número desconhecido. Deixei a ligação ir direto pro correio de voz. Poucos minutos depois, outra chamada, dessa vez, da minha mãe. Eu atendi. A voz dela estava tremendo. Desesperada. Eli, ela disse, alguém comprou a casa do lado. É você, né? Fiquei em silêncio. Deixei o silêncio crescer. Eu vi seu nome na autorização, ela continuou, a voz embargada. Você estava aqui o tempo todo, olhando a gente. E mesmo assim não falou nada. Eu não entendo.
Por que você faria isso? Aí eu falei. Calmo. Firme. Como se já tivesse ensaiado aquilo. Porque eu queria ver o que acontece quando o ralo para de segurar a água. Ela começou a chorar. Não era escândalo nem drama. Eram só sons baixos, partidos. Eli, a gente tá perdendo tudo. Você já me perdeu, eu disse. E desliguei. Mas não parou por aí. Vieram as consequências. Mason, que não tinha emprego fixo fazia mais de um ano, tentou inventar uma história na internet. Disse que eu tava cortando contato com a família por birra. Fez até um post no Twitter que depois apagou me chamando de tóxico e abusivo. Mas eu tinha provas. Não prints. Não transferências. Provas de verdade. Gente que lembrava. Do primo para quem eu comprei os livros da faculdade. Do tio cuja conta do hospital eu paguei. Da sobrinha para quem mandei um laptop na pandemia. Eles vieram até mim. Em silêncio. A gente não sabia, disseram. Desculpa. Eu não precisava de um exército. Só precisava que eles enxergassem, de verdade. E agora, com as placas de Ancasa em execução sendo pregadas. E o grupo da família no WhatsApp em silêncio total. Eu sento na varanda daquela casinha reformada, no fim da rua. Tomando meu café. E vendo tudo de longe. Não por maldade. Mas por clareza. Porque, às vezes, a única forma de ensinar alguém o seu valor é deixando essa pessoa sentir sua falta. Mas quando eu pensei que a história tinha terminado, que eles tinham finalmente aprendido a lição, o envelope chegou. Não era da minha mãe. Era do Mason. Dentro, tinha um cheque assinado e um bilhete que dizia apenas, você venceu. Foi aí que eu percebi que ele ainda não entendia, porque isso nunca foi sobre vencer. E o que fiz a seguir mudou tudo. Fiquei olhando para aquele cheque por um tempo. Não era muito, mal dava para pagar um mês de aluguel de um apartamento bom na cidade. Mas a mensagem por trás disso dizia tudo. Você venceu. Como se tudo isso fosse uma competição. Como se ser finalmente visto, finalmente valorizado, finalmente escolhido fosse um jogo que eu tivesse que ganhar. Foi aí que eu percebi. Ele não entendeu. Nenhum deles entendeu. Eu não estava tentando provar nada indo embora. Eu não estava buscando vingança. E eu nem estava tentando machucar ninguém. Não vou fingir que a dor deles não parecia justiça às vezes. Mas eu já tinha chegado ao meu limite. Chega de ser seu caixa eletrônico emocional, seu consertador de graça, sua última opção. Cansado de ser o cara que só era notado quando algo precisava ser pago, coberto ou consertado. Mas mesmo com tudo desmoronando, eles não conseguiam abandonar a ideia de que eu era o problema, que eu tinha que desistir primeiro. Mesmo assim, eu não rasguei o cheque. Também não coloquei ele na parede para mostrar a todo mundo. Só coloquei ele no fundo de uma gaveta, sem abrir, e deixei lá como um vestígio de uma vida que eu já não vivia mais. Então, eu fiz algo que eles nunca esperavam. Eu segui em frente. Vendi a casa ao lado da deles. Nem passei por lá durante a venda. Deixei o investidor local ficar com a casa e, pela última vez que soube, ele planejava demolir tudo e construir algo novo, do zero. Isso parecia certo. Eu não queria continuar vendo eles se destruírem. Eu não queria esconder nada nas sombras. Eu queria construir uma vida em que eu fosse importante. Não porque eu fosse útil, não porque fosse confiável, mas porque eu simplesmente existia. Então, comecei a dizer sim para coisas que eu costumava adiar. Reservei uma viagem para a Islândia. Só eu, uma câmera e sem roteiro. Me inscrevi em aulas de culinária porque estava cansado de fazer refeições no micro-ondas e de jantares solitários. Até me juntei a um grupo de caminhada local, algo que eu costumava revirar os olhos quando colegas de trabalho me convidavam, pensando: por que eu vou perder uma manhã de sábado com estranhos? Acontece que, às vezes, estranhos podem se tornar melhores do que a família. Alguns deles se tornaram. Depois de alguns meses nesse novo ritmo, conheci a Dani. Ela era direta, inteligente, e tinha o hábito de criticar as pessoas quando tentavam se diminuir.
Ela percebeu que eu sempre me apresentava primeiro pelo meu cargo. Você não é seu trabalho, ela me disse uma vez enquanto tomávamos café, a menos que queira ser, mas essa é uma caixa muito pequena para se viver. Começamos com caminhadas lentas para tomar café, ligações tarde da noite que viravam silêncio na madrugada. E pela primeira vez em anos, não senti que precisava provar nada para ganhar o carinho de alguém. Não precisei financiar os sonhos de outra pessoa só para ser convidado para a mesa dela. Com a Dani, eu simplesmente era. Uma noite, quase um ano depois de me afastar da minha família, recebi uma ligação. Número bloqueado. Deixei tocar. Veio uma mensagem de voz. A voz do meu pai estava rouca, mais lenta do que eu me lembrava. Ele parecia menor. Eli, não sei se esse número ainda funciona. Eu nem sei o que estou tentando dizer. Eu só sinto sua falta. Sua mãe também. O Mason. Bem, ele está tentando entender as coisas. Mas eu estava errado, filho. Eu estava errado por muito tempo. E sei que dizer isso agora pode não importar, mas se você quiser conversar, eu estarei aqui. Eu não chorei. Também não sorri. Fiquei ali sentado, segurando o telefone, ouvindo um homem que passou a vida medindo amor e utilidade, e que finalmente percebeu que o preço do seu orgulho era o silêncio. Não retornei à ligação. Então não. Esperei uma semana, depois duas, depois um domingo, enquanto a Dani e eu dobrávamos roupa no nosso novo apartamento. Nosso apartamento, eu disse. Acho que vou escrever para ele. Ela olhou para cima. Por que você quer um encerramento? Não, eu disse. Porque estou pronta. A carta que enviei não foi cruel. Não foi fria. Não foi dramática. Foi apenas honesta. Pai. Recebi sua mensagem de voz. Passei muito tempo tentando entender por que as coisas eram como eram. Não estou escrevendo para te fazer sentir culpado. Só quero que saiba que eu precisei ir embora. Eu precisava de espaço para descobrir quem eu era, além do que vocês esperavam que eu fosse. Eu não sou o ralo. Nunca fui. Não vou voltar para consertar as coisas, mas estou disposta a conversar, mas só nos meus termos. Se você aceitar isso, aqui está o meu número. Enviei e não fiquei esperando ao lado do telefone. Não prendi a respiração. Não criei falsas esperanças. Eu havia construído algo sólido, algo separado. Eu não precisava do pedido de desculpas deles para seguir em frente, mas se eles oferecessem, eu ouviria. Semanas se passaram. Então, uma noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Obrigado. Não mereço essa chance, mas vou aproveitá-la. Pai, nos encontramos para almoçar alguns dias depois. Só ele e eu. Não teve grandes declarações, nem momentos dramáticos de redenção. Apenas duas pessoas quebradas em seus próprios caminhos, sentadas uma na frente da outra, tentando conversar. Ele perguntou sobre o trabalho, sobre a minha vida, sobre a Dani. Ele até falou o nome dela como se fosse importante para ele, não como um substituto para a vida que ele achava que eu deveria viver. No final, ele disse: Eu realmente errei. Eu assenti. Sim, você fez. Ele não se encolheu, apenas assentiu de volta. Estou tentando melhorar, ele disse. Mesmo que seja tarde demais. Não é tarde demais, eu disse. Simplesmente não é mais o mesmo caminho. Foi assim que a cura apareceu para mim. Não foi o perdão embalado com um laço. Não foi voltar a ser o que era, mas sim construir algo novo, algo menor, mais devagar e mais forte. Quanto ao Mason, não conversamos por um tempo. Ouvi dizer que ele conseguiu um emprego estável, algo sério. Nada de ideias de startups. Nada de esquemas para ficar rico. Apenas trabalhe. Trabalho de verdade. Ele finalmente me mandou uma mensagem. Eu não entendi o que estava pedindo de você todos esses anos. Agora eu entendo. Desculpe. Eu não respondi na hora. Quando respondi, só escrevi. Eu acredito em você. Vamos dar um passo de cada vez. E nós fizemos. Isso foi há 2 anos. Hoje, minha vida não é dramática.
Não é uma história de vingança nem de redenção perfeita. É só minha. Eu vou trabalhar. Eu chego em casa. Eu cozinho com a Dani. Eu leio. Eu rio. Eu descanso. Eu envio cartões de aniversário para meus pais. Às vezes falamos ao telefone. Às vezes não. Mason e eu saímos para beber uma vez por mês. Sem favores, sem tensão, apenas irmãos tentando de novo, de forma diferente dessa vez. O problema é que as pessoas nem sempre conseguem o final que querem. Mas se elas lutarem por isso, se afastarem quando a dor ficar muito alta e escolherem a paz em vez da obrigação, elas terão o final que precisam. E eu fiz isso porque não sou o ralo. Eu sou a razão pela qual a casa durou tanto tempo. E agora, finalmente, sou a razão pela qual minha vida existe.